alegria sem medida estar aqui com vocês, mas sem medida mesmo. Deus conhece o nosso coração, meu e da Lana, um privilégio. Fazia tempo, né, que a gente não se encontrava, muito tempo mesmo, e estar aqui hoje é um presente, reencontrar aqui meu amigo Alfredo, a Thelma, a família, e a casa do Eliseu, os irmãos, né? Estive com o Ney lá, são pessoas assim tão queridas de tanto tempo. Eu me sinto totalmente assim em família, à vontade mesmo. E a igreja aqui faz parte da minha vida, da minha história. A gente tem se esforçado por isso, mesmo muitas vezes não estando presente como a gente gostaria, mas a relação sempre firmada em momentos assim chaves, essenciais. E a gente trouxe uma galera com a gente, então fizemos a opção de vir de van, e com mais 10 pessoas, o motorista e mais 9 jovens estão aqui com a gente. São líderes lá na nossa região, Goiânia, Morrinhos, ali onde a gente relaciona. E o empenho era trazer isso, trazer assim um pouco de nós, para gerar vínculo, relação. Eu queria que o pessoal ficasse de pé. Onde é que está aí? Né? Quem está aí com a gente aí, ó. Graças a Deus. Muito bom, né? Muito bom mesmo. Eu gostei dessa versão mais iluminada, assim, se puder deixar desse jeito. Eu não acho ruim não, porque eu vejo o povo. Eu estava aqui tentando procurar o rosto de todo mundo. Pode ficar assim, não atrapalha a filmagem não, né? Hã? Tudo certo, né? Beleza, então tá bom. Ó, geralmente o pessoal pergunta por literatura. Hoje em dia as pessoas querem saber o que a gente pode recomendar. E no nosso caso, assim, a gente é muito cuidadoso em relação a isso. Entendeu? Assim, porque a gente tem que ter assim, um certo critério, né, para não ficar uma coisa assim, apenas publicitar, mas entregar alguma coisa que seja realmente conteúdo. Há algum tempo atrás, a gente escreveu esse livro aqui, que na verdade a proposta não era nem um livro que fosse para todo mundo, mas era uma coisa escrita para a nossa relação com quanto Ministério Sal da Terra. Então isso aqui traduz aquilo que é a nossa vivência. Então é uma palavra bem mais testemunhal, não existe uma proposta assim muito extravagante, não. Nós estamos abrindo, isso aqui é o nosso, o que a gente come na mesa de casa. Então isso aqui é o que você vai poder acessar daquilo que é a nossa intimidade. Seria o nosso prato típico, aquela coisa que nos traduz nossa intimidade, nossa fé, nossa vivência até aqui. É o livro chamado DNA e Propósito. Então é bem testemunhal mesmo aquilo que é a nossa vida como igreja, aquilo que a gente acredita como igreja, a gente crê como igreja. E tem um livro que marca a minha vida, é um livro de releitura. Eu não sou um consumista de literatura, mas eu tenho minhas literaturas que eu revisito. E tinha um material que eu tinha muita vontade, que ele chegasse principalmente para essa liderança mais jovem, de hoje em dia e tal, que é um material do Larry Crabb, e ele é conhecido por alguns livros, mas tinha um livro dele que em especial falava assim, meu Deus, na época eu percebia que ele não teve, né, a repercussão que poderia ter tido, e eu ficava meio com esse gostinho. Aí num encontro nosso lá com o pessoal do Dizoscope, e Deus moveu uma coisa assim inesperada. A gente estava conversando lá e foi um sopro de Deus mesmo, e a gente desafiou o pessoal do Dizoscope a reeditar. Eles foram atrás e reeditaram um livro do Larry Crabb chamado O Lugar Mais Seguro da Terra, e fala sobre vida de igreja, sobre a vida da comunidade, para onde Deus quer nos conduzir em segurança, estabilidade, um lugar terapêutico mesmo de vida de fé. Então eu recomendo, e eu fiquei muito assim alegre, muito grato a Deus de ter acontecido essa resposta lá, o pessoal ter crido e muita gente ter acesso a isso. Está lá com o Mateus lá na saída disponível, tá bom? Amém, graças a Deus. A gente vai estar compartilhando aqui hoje, amanhã, e vamos falar sobre amor. Bem a propósito, a gente está aqui
na família Ágape, glória a Deus. Então, como é um tempo assim de celebração e de tanta coisa vivida, né, pela igreja aqui, pela comunidade, eu quero entregar, quando eu estou entre amigos, e principalmente em datas especiais como agora, eu quero entregar uma coisa que seja profética. E aí eu tenho que explicar o profético. Sempre eu vou explicar isso, eu já expliquei aqui uma vez, vou explicar de novo. As pessoas têm a tendência de identificar o profético com o futuro. Então muita gente acha que o profeta é um prognosticador e um adivinhador. Deus abomina prognóstico. Deus abomina quem se mete a adivinhar o futuro ou a prever o futuro. Então o profeta, ele não tem uma previsibilidade do futuro. Isso não é revelação profética. Por que o profeta foi ficando nesse lugar? Porque a revelação profética é uma referência de eterno. A revelação profética estabelece um parâmetro, uma referência, um paradigma, um paráclito, um pilar, uma coluna que vai orientar o caminho. Então é uma perspectiva de eterno e não uma expectativa de futuro. Vou repetir. A palavra profética orienta os processos numa perspectiva de eterno e não numa expectativa de futuro. Qualquer expectativa de futuro vai alimentar minha soberba, minha vaidade, minha presunção e, consequentemente, minha ansiedade. Qualquer expectativa de futuro me torna mais ansioso. A perspectiva de eterno faz com que eu viva a angústia do processo sem a ansiedade do futuro. É para você poder sofrer sem ficar doido. Amém? Aí você sofre, você vive o processo, você encarna o processo, você atravessa a agonia do processo, mas você não se perturba, não se confunde, não se desespera. Então a revelação profética, ela alimenta a esperança. E esperança não é a expectativa do que será. Esperança é absoluta certeza do que já é. Então, por isso que a nossa esperança, ela não é em vão. Porque eu não estou numa expectativa do que pode ser. Eu estou fundamentado, eu estou alimentado, eu estou arraigado, eu estou sustentado na revelação do eterno. Amém? Isso é esperança. Por isso que a esperança está relacionada à fé e não às crenças. Amém? Então, por isso que a gente vai compartilhar aqui, tem carga profética. Por isso que Paulo diz que o amor tem que conduzir a uma postura profética. Então, Paulo vem falando dos dons, ele diz, olha, os dons são as ferramentas que a gente dispõe para exercer nossa vocação de amor. Então, todos nós somos vocacionados, nós somos nominados, nós somos chamados a partir dessa natureza de Deus que é o amor. Deus é amor e seus filhos são filhos de amor. Então nós estamos arraigados nisso, nós estamos fundados nisso, é disso que a gente é feito. A gente é feito de amor. Aí Deus disponibilizou os dons para que eu possa dar expressão a esse amor na comunhão. Por isso que Paulo fala dos dons, depois ele fala do amor e ele fala, agora eu queria que todos profetizassem. Então, o exercício dos dons ministeriais só vão alcançar o seu propósito se forem formas proféticas de manifestar o amor de Deus. Amém? Então, todo filho de Deus é um profeta do amor. Por isso que Paulo diz, eu queria que todos profetizassem. Se eu não tiver uma carga profética de quem ama, tudo aquilo que eu estou fazendo é em vão, porque eu estou fazendo de acordo com o meu próprio interesse, não de acordo com aquilo que é a minha vocação. Glória a Deus. Então, como vocês tiveram a ousadia e a quase irresponsabilidade de se auto-chamarem a comunidade do amor, do ágape, então vocês seguram a onda aí, para que a esperança de vocês não desfaleça. Glória a Deus, amado. Enquanto isso, se alguém puder me arrumar uma água, eu agradeço. Tá bom? Tá chegando, então tá bom. Bênção.
Então, nós vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de João, no capítulo 3. Qual será o versículo que nós vamos ler? Para compartilhar uma palavra profética sobre o amor de Deus. João 3,16. Opa, valeu, obrigado. Muito bom. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Amém? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glória a Deus. Então nós vamos estar falando sobre isso. Então hoje e amanhã a gente quer compartilhar um pouco sobre o que é essa carga profética, o que implica esse amor de Deus e como é que ele opera na nossa vida de forma profética. O que quer dizer esse profético? Quer dizer que esse amor vai cumprir em nós aquilo que é a vontade eterna de Deus. E qual é a vontade eterna de Deus? Gerar, produzir, materializar, manifestar, estabelecer, encarnar uma imagem, uma expressão visível de quem Ele é. Então Deus não nos criou para fazer, Deus nos criou para ser, a expressão visível de quem Ele é. E o nosso fazer são as várias formas que nós encontramos de cumprir a vocação profética de todo filho de Deus. E qual é a vocação? A nominação, a designação, o destino de todo filho de Deus. O destino de todo filho de Deus é ser transformado de glória em glória pelo Espírito na perfeita imagem de quem o nosso Pai é, de modo que todo aquele que vê um filho, vê o Pai que o enviou. Então Cristo é o absoluto da revelação profética, daquilo que é a vontade de Deus para todos os seus filhos. Então ele, tendo sido único, se tornou primeiro de muitos irmãos. Ele era unigênito, mas o Pai o ofereceu e ele mesmo se ofereceu para ser primeiro de muitos irmãos. Então a obra da salvação não é o fim daquilo que Cristo veio fazer. A obra da salvação é o meio de nos devolver ao propósito eterno de Deus. Porque nós nos rebelamos, nós desobedecemos, nós estamos perdidos em nossos delitos e pecados. Ele vem e perdoa o nosso pecado, nos reconcilia com Deus, para revelar a nós o propósito de Deus para a vida de todos os seus filhos. E o propósito de Deus é que todos os seus filhos tenham mente de Cristo, coração de Cristo, vida de Cristo. Que todos os seus filhos sejam Cristo. Glória a Deus. Amém. Por isso que o nosso Salvador é Cristo o Senhor. Então a salvação não se restringe ao que Ele fez por nós. Ele fez por nós para poder cumprir o que Ele quer fazer de nós. Fala devagar. Muitas pessoas estão procurando o que Jesus pode fazer por nós. Mas Jesus faz por nós aquilo que nós não poderíamos fazer. Ele nos reconcilia com Deus, perdoa o nosso pecado, para agora em Cristo fazer de nós. Então nós não somos devotos de Jesus como quem busca o que Ele pode fazer por nós. Nós somos discípulos de Cristo para nos tornarmos quem Ele nos fez para ser. Então a consumação do propósito de Deus está em que todo filho e filha dele seja conforme Cristo é. Glória a Deus. Então a igreja não é a reunião dos devotos de Jesus. A igreja é o encontro dos Cristos que formam o corpo vivo de Cristo e são seus irmãos.
Aleluia. Então a gente chegou aqui apresentando nossa devoção e agora nós estamos aqui vivendo em comunhão do mesmo Espírito de Cristo, a mesma mente de Cristo, a mesma motivação de Cristo, para que a igreja seja essa comunidade profética, ou seja, ela seja no mundo a encarnação do que Deus estabeleceu como sua vontade eterna para todo filho e filha dele. Glória a Deus. Amém. Então o grande desafio dessa comunidade aqui não é se reunir aqui pelo que Jesus pode fazer por vocês, mas é se encontrar para encorajar um ao outro a se tornar aquilo que Deus levantou para você ser em Araçatuba e até nos confins da terra. Então você não vem aqui mais. Você fazia isso quando você era menino, mas a gente, quando era menino, fazia as coisas de menino. Mas agora que a gente está crescendo em amor, e aí a gente não conhece mais em parte, porque quando Paulo está falando de amor, ele está falando de maturidade. Então ele fala, em amor, eu aprendi a ser adulto, deixei das coisas próprias de menino. E quando a gente era menino, a gente vinha aqui para pedir Jesus para dar para a gente a mulher que a gente acha que merece. Aí a gente faz uma campanha, os pastores ajudam, amém? Para ver se finalmente a mulher da gente se converte a quem? A Cristo, nem pensar. A nós. Porque no fundo a gente não quer uma mulher convertida a Cristo. Ninguém quer. No fundo mesmo a gente quer uma mulher convertida a quem? A nós. Para dar para a gente a vida que a gente merece como crente. Aí a gente vem aqui para Deus nos dar o marido que a gente merece, os filhos que a gente merece, o salário que a gente merece, a casa que a gente merece. Glória a Deus, amados. Está me entendendo? Não tem problema, porque a gente era menino. Aí a gente vai crescendo e agora nós viemos buscar o mesmo Espírito que estava em Cristo, que Ele prometeu que estaria em nós, para a gente ser o marido que a nossa mulher precisa, para ser a esposa que nossa família precisa, para ser o trabalhador que a nossa empresa precisa, e para ser o membro da congregação que a congregação precisa. Glória a Deus. Então a gente não vem aqui buscar a igreja que a gente merece, a gente vem aqui se tornar o filho de Deus que a igreja precisa. Glória a Deus, amados. Aleluia. Amém? Glória a Deus. E aí, por isso o texto aqui então está dizendo, Ele, Deus, ofereceu o seu Filho, né? Ele deu o seu Filho unigênito, para que Ele deixasse de ser o quê? Unigênito, está lá em Romanos, e se tornasse primeiro de muitos irmãos, para que o mesmo Espírito que estava nele agora esteja em nós, e Deus pudesse finalmente fazer aquilo que Ele pensou lá na eternidade. Está lá em Efésios, capítulo 1, em Efésios diz, lá na formação de todas as coisas, no exclusivo conselho da sua vontade, Ele nos predestinou para sermos a sua família, sermos seus filhos e filhas em Cristo Jesus. Então Ele está cumprindo esse propósito. Por isso que Ele está falando aqui, que Ele deu isso, Ele plantou essa semente, Ele estabeleceu esse sêmen. Então Jesus não veio reunir devotos, Jesus veio inaugurar uma genética. Amém? Ser cristão não é fazer parte de um rito. Ser cristão não é representar uma liturgia. Ser cristão é portar uma genética. É ter a mesma genética de Cristo. Porque agora Cristo veio nos mostrar como é que todo filho dele pode ser. Então Ele veio para entregar o Espírito dele para que todos possam ser exatamente como Ele é. Glória a Deus. Isso é a vida na sua dimensão eterna. Porque muita gente pensa, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui. Então quem crê em Jesus tem a vida eterna, e a gente já pensa logo em longevidade. Então a gente pensa que receber Jesus é para durar muito. Está me entendendo isso ou não, mano? Deixa eu te explicar. Uma revelação profética aqui para a gente entender isso. Tem gente que pensa o céu
como aqueles clubes all inclusive. Quem já foi num all inclusive aqui? Aí tem gente que pensa que o céu é um all inclusive de primeira, 10 estrelas, 12 para ser mais bíblico. Aí o cara pensa que vai para um all inclusive 12 estrelas, e ele vai chegar lá e é comida o dia inteiro, é programação. Aí ele amanhece de manhã assim meio sem palpite. Aí vem os anjos animador de all inclusive. Hoje nós vamos ter passeio na nuvem tal. Aí vai a galera, tudo. Aí nós vamos ficar a eternidade nesse trem, entendeu? Assim, o que vai ser? E amanhã, como é que vai ser? Vou explicar. O eterno não é uma sequência interminável de dias. O eterno é uma condição de vida onde o tempo não conta. Por que a gente consegue contar o tempo? Alguém sabe por que a gente consegue contar um dia e outro dia? Então a gente só consegue contar os dias por causa da noite. Se não fosse a noite, a gente não saberia contar os dias. Então a gente só consegue contar o tempo pelo espaço de ignorância. Então o tempo conta na medida da minha ignorância. Se eu for removendo todo intervalo de ignorância, de escuridão da minha vida, se eu for sendo tomado de iluminação e conhecimento, então não haverá mais noite. E a vida do justo será como luz da aurora, que vai brilhando até se tornar sol de meio-dia. E como é que eu sei que é sol de meio-dia? Porque não tem sombra. Aleluia, irmão. Sol de meio-dia quer dizer que não vai ficar nem mais claro e nem vai ficar mais escuro. Eu estou no momento de plena revelação. A eternidade é essa condição de plena revelação em que não vai ficar nem mais claro, nem mais escuro. E a noite já não existe. Então a eternidade é um único dia que de tão intenso não acaba. Então Deus quer que você viva a vida numa dimensão que é eterna. Que nem suas lembranças do passado te comprometem e nem as suas preocupações de futuro te perturbam, porque você está vivendo em estado de plena revelação. Você entrou na vida na sua perspectiva eterna. Glória a Deus, amado. O salmista fala disso no Salmo 139. Ele fala: agora que eu sei que o Senhor me conheceu, quando eu nem substância era, quando eu nem forma tinha ainda, porque antes a vida para mim era definida em mais longe, mais perto. Mas agora eu sei que se eu vou longe, o Senhor está lá. Se eu fico perto, o Senhor também está. A vida era mais alto ou mais baixo. Agora, se eu subo a minha maior altura, o Senhor está lá. E se eu vou num lugar mais, meu maior abismo, o Senhor está lá também. Se está claro, o Senhor está. Se está escuro, também está. Então agora eu entendi que mesmo a mais densa noite se tornou para mim como claro dia. Porque a tristeza só pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então a gente só sofre a tristeza na medida da nossa ignorância. Na medida em que eu tenho revelação, eu sofro a angústia, mas não sofro mais o desespero da ansiedade. Glória a Deus, amado. Porque eu entrei na dimensão eterna. Então Jesus está angustiado, mas não está ansioso, porque ele está sofrendo a dor própria do processo, sem preocupação de futuro. É isso que Deus quer para todos nós. O que é que vai nos conduzir a essa condição de eternidade, de plenitude, de iluminação? O conhecimento do amor de Deus na sua maneira. Não é o amor conforme eu conceituo, é o amor conforme ele se revela. Aí Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz a mesma coisa: de modo que vocês, arraigados em amor, possam ser fortalecidos no vosso homem interior. Então eu tenho um fortalecimento de homem interior, para que, conhecendo esse amor na sua plenitude, eu possa ser cheio da inteira plenitude de Deus. Aleluia. E aí, ainda que o meu homem exterior se desfaça, o meu homem interior se renova, porque eu estou vivendo com base em revelação do eterno e não numa condição de tempo e espaço. Glória a Deus.
Então agora eu entendi que eternidade está relacionado com intensidade e não com extensão. Então eu não estou querendo uma vida longa, eu estou querendo uma vida intensa. Não adianta ter uma vida longa se ela não representa conhecimento, se é uma vida só de ignorância, ansioso pelo que ela pode vir a ser. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Fala a verdade, você não quer um marido que dura. Do dia eu fui fazer enterro. Outro dia eu fui fazer um enterro de um homem muito difícil. Eu fui fazer um enterro de um homem muito difícil. Difícil. Aí a mulher dele, como se tivesse homem que não fosse. Aí eu tô lá assim, a mulher dele, um choro da lascado. Falei, irmã, que bênção, hein? Falei no velório lá, foi a palavra devocional do velório. Falei, irmãos, eu estou aqui abençoado de ver essa mulher chorando. Porque já houve tempo na vida dela em que ela quis a morte desse homem. E graças a Deus nunca aconteceu quando ela quis, para agora ela poder estar chorando, porque isso aconteceu numa hora que ela não queria. Então Deus é maravilhoso. Porque se Deus ouve as orações daquela mulher, ela não estava chorando o velório dele, ela estava fazendo um culto de ação de graça. Mas como Deus não leva em conta os tempos da nossa ignorância, pá, aí ela está lá, plena. Glória a Deus, amados. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. Então, vamos aqui, João 3,16, então ele diz, Deus amou de tal maneira. Que tal maneira é essa? Então vamos meditar aqui hoje sobre que tal maneira. O que é esse amor de Deus de tal maneira? De tal maneira porque é um amor intencional. É uma vontade, não é um desejo, nem é um sentimento. Nós não vamos amar o amor de Deus se isso não alcançar a dimensão da nossa vontade. Porque enquanto for o nosso desejo, é instinto. Enquanto for um sentimento, é intuição. Como instinto, se você perguntar para uma formiga, você ama açúcar? Ela vai dizer, amo. Então é o seguinte, se você puser um torrãozinho de açúcar aqui, daqui a pouquinho tem a igreja das formigas devota de açúcar. Elas fazem culto, elas se comunicam, elas têm um horário, elas sabem o endereço, aí fica aquele trânsito lá, toda hora do culto, as formiguinhas estão lá, papapá, e não adianta pôr água em volta. Você muda o endereço da congregação, daí a pouquinho elas já comunicaram entre si, e elas estão tudo fiel no rito. Alguém entendendo o que eu estou falando ou não? Então, se você quiser montar uma igreja de formiga, é só meter açúcar ali no instantinho, tá aquela multidão de formigas, e aquela coiseira, uma passando por cima das outras. Está me entendendo isso ou não, amados? Então, o desejo é próprio do nosso instinto. O desejo é a nossa versão protozoária, a ameba, está entendendo? Então, eu já tive essa fase. Todos nós já fomos protozoários, nós já fomos assim micróbio, está entendendo? Eu já vivi essa fase, assim, todo mundo já viveu essa fase que tudo na vida é a satisfação da necessidade. Isso não é amor. Isso é gostar muito. Geralmente a gente casa não porque ama, mas porque a gente encontrou o açúcar na medida certa. A gente achou, o que a gente chama da mulher da minha vida? Ah, Deus, é porque aquilo de alguma forma contempla todos os requisitos que a gente tinha colocado de alguma forma. Beleza? Não tem nada errado não. É só uma ameba saudável. Entendeu? Foi Deus que criou. Não está errado. Amém? É só o instinto levando a gente naquela direção. Aí a gente muda de fase. Que aí vem a fase intuitiva. Aí já não é mais porque gosta.
é porque tem algum interesse. Aí a gente já percebeu que aquela pessoa não é tudo aquilo que a gente imaginava, mas dá para recuperar, dá para negociar. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não. Aí você pesa os prejuízos, as vantagens e tal, você vai. Aí a gente entrou na fase animal. Aí já tem uma coisa cognitiva. Aí a gente já elabora um culto mesmo, a gente já tem um rito, tem toda uma coreografia devocional, já dança, reza, entendeu? A gente já faz, tem toda uma sedução, que também não está errado. Tudo isso compõe. Então é o corpo, eu sou corpo, amém? Só que a Bíblia diz que o meu corpo o quê? Se desfaz. Então o meu corpo representa a minha fase ameba. Meu corpo está sempre indo para o lado daquilo que ele deseja. Aí eu tenho uma alma que vai para o lado daquilo que me interessa. Já é cognitivo, eu elaboro, eu negocio, eu peso vantagens e desvantagens. Aí agora eu tenho que entrar na dimensão espírito. E a dimensão espírito é vontade. É intencionalidade. É aquilo que representa quem eu sou, e não o que eu sinto e nem o que eu desejo. Quando Deus fez o homem corpo, instinto. Aí Deus soprou um espírito, o espírito de homem. Quando o espírito entrou no corpo, formou o quê? A alma. E Deus falou que no dia que o homem desobedecesse, ele morreria. Quem morreu? Quem morreu, irmão? O espírito. Então o homem perdeu sua capacidade intencional de se relacionar com Deus. Então agora ele se relaciona com Deus ou por necessidade ou por interesse, baseado numa memória. Está aqui no nosso corpo e na nossa alma uma memória. Nós temos memória do tempo que a gente conversava com Deus. Agora isso morreu no homem natural. Quem está entendendo o que eu estou falando? E aí quando morreu a minha capacidade de me relacionar com o espiritual, o homem inventou formas religiosas de substituir o espiritual. Então nós começamos a criar ídolos, formas de divindade que se parecem com a memória do divino que a gente tinha. Então nós temos uma memória do divino, nossa alma e nosso corpo anseia, porque Deus colocou a eternidade no nosso coração. Deus escreveu a eternidade no coração do homem. O homem não foi feito para durar muito, mas ele foi feito para viver intensamente. Isso só seria possível se ele tivesse o quê? Espírito, comunicação espiritual. Como isso morreu, agora tudo aquilo que eu sinto e desejo está órfão de uma condição espiritual. Aí o que eu faço? Eu invento formas religiosas no tempo e no espaço para salvar aquilo que ficou perdido no espírito. Quem está entendendo isso? Então aí nós usamos a nossa arte de alma e usamos a nossa capacidade de corpo para tentar compensar a nossa ignorância espiritual. Amém, irmãos? Só que como o espírito está morto, a nossa alma ficou refém de quem? Do corpo. Então a nossa alma começou a ser massacrada pelos desejos do corpo. Então nossos interesses estão sempre sendo canalizados por aquilo que produz em nós um maior grau de satisfação. Amém, irmãos? É isso. Por isso que a Bíblia diz que nós fizemos do nosso ventre o nosso Deus. Então onde é que habita a divindade e onde é que está o centro da nossa devoção? Na satisfação das nossas necessidades e na contemplação do nosso interesse. Mas não é dessa maneira que Deus amou. Deus é Espírito. Então Ele amou com base na sua vontade e não no seu poder de produzir satisfação para si mesmo. Então Deus não criou todas as coisas com base no seu poder para receber a devoção
que ele pudesse achar que merecia. Então Deus não criou tudo para ter devotos. Deus criou tudo para ter família. E uma família que conhecesse e manifestasse a sua vontade, e não que venerasse o seu poder. Agora eu vou te explicar isso de maneira muito simples. Lá na sua casa, você quer filhos que te venerem para poder ter o direito de comer? Ou você quer filhos que te conheçam e, na medida em que te conhecem, vão assumindo a responsabilidade de cuidar dos outros? Na hora do almoço lá, você quer um culto? Ou você quer um encontro? Quem come melhor na sua casa? Quem reza mais, quem canta mais e quem faz o melhor culto? Ou quem desfruta melhor da mesa? Aquele que serve os seus irmãos ou aquele que come primeiro? Quando é que você sabe que finalmente você pode morrer? Quando você tem filhos que sabem comer ou filhos que sabem servir? Então tem gente que fala, Paulo Júnior, você está explicando, é muito difícil de entender. Eu falo, não é difícil de entender não, é difícil de se submeter, mas difícil de entender não, porque você faz isso todinho em casa, parece. Ou não? Está vendo? E no entanto a gente foi desenvolvendo ritos de merecimento. Então Deus está dizendo o seguinte: eu amei de tal maneira. Que tal maneira é essa? Intencional, é um ato de vontade. Se alguém perguntar assim, por que você está fazendo tal coisa? E você vai responder, porque eu sou assim. Tem uma hora que eu faço coisa que eu não gosto. E faço coisas que não me interessam. E sabe o que eu faço? Porque a gente é assim, ué. É dessa substância que a gente é feito da vontade de Deus, e não do seu poder. Os protozoários foram feitos do seu poder. Os animais foram feitos do seu poder. Mas nós, seus filhos, fomos feitos da sua vontade. E por isso ele comunicou a nós o seu Espírito. E agora que nós temos o Espírito de Deus em nós, nós não temos mais saudade de Deus, nós temos conhecimento de Deus. Nós não temos que desenvolver um rito que mate a nossa saudade do divino. Nós podemos promover pedagogias que revelem o nosso conhecimento do Pai. Então nós tínhamos que ter menos liturgia que mata a nossa saudade de Deus e mais pedagogia que revela o nosso conhecimento do Pai. Aleluia, irmão. Para ser uma igreja mais intencional. Glória a Deus. Para que haja mais intencionalidade nas nossas relações. Para que a gente deixe de agir como menino. Para que a gente deixe de ser a congregação das formigas ou dos papagaios. Amém? E ele amou de tal maneira, porque além de ser intencional, é espontâneo. Só é amor de Deus se é intencional. Só é amor de Deus se é espontâneo. Isso quer dizer o seguinte: Deus não precifica a sua oferta. Se a oferta que eu estou fazendo não é espontânea, não é amor, é negócio. Então nós temos que deixar de fazer as coisas por necessidade ou porque é importante. Quem faz as coisas porque elas são necessárias ou porque são importantes, faz por interesse. Se faz por interesse, não é amor. Glória a Deus, amados. Aleluia. Eu estou fazendo isso porque é importante. Se não fosse, não faria. Eu às vezes converso isso com as pessoas. A pessoa fala assim para mim, Paulo Júnior, do jeito que você conversa, fica parecendo que, por exemplo, não precisava orar. Deus já sabe tudo, conhece tudo, é a vontade dele, ele é que sabe. Então, afinal de contas, a gente ora para quê? Não, vamos ter um papo reto aqui. A gente ora para quê? Se Deus é soberano, ele é onisciente, onipotente, se nada escapa à vontade dele, afinal de contas. E aí quando as pessoas me fazem essa pergunta, eu falo assim, não fica repetindo essa pergunta porque ela trabalha contra você. Porque agora eu vou te fazer outra pergunta. Então, se não fosse necessário, você não orava.
Então você está nisso pelo interesse, não é pela relação. Então, já que Deus já sabe o que fazer, nós não precisamos conversar com Ele. Então, afinal de contas, a gente conversa por quê? Para convencer Ele a fazer aquilo que a gente queria, ou porque a gente gosta de conversar com Ele, para no fundo os dois saberem o que um e o outro estão pensando? Ei, irmão, fala para mim, ué. As mulheres aqui sabem o que eu estou falando. Quando o cara chega com a cara de lavado, de devoto. Começa a elogiar. E a mulher fala assim, agora você quer conversar, né? Agora você vem com esse culto seu, com essa liturgia, com esses dízimos aí, essas ofertas, essas oferendas. Jesus, misericórdia. Aí o divino acaba com a gente. O divino incorpora a mulher e acaba com a gente. Não tem mais conversa. Você fica com a cara de tacho, porque é o devoto que foi revelado. Alguém já passou alguma coisa próxima disso? Não. Está vendo, amados? Não é difícil, nem é complicado. Não é porque a gente não entende. É porque isso nos coloca numa condição de nos submetermos a uma vontade, a um propósito. Então é espontâneo. Aquilo que você está fazendo na sua vida é espontâneo ou é precificado? Você espera algum tipo de reconhecimento? Então eu vou te falar uma coisa. Nós não temos problema com as pessoas. A amargura não é um problema que alguém me causou. A amargura é fruto de uma expectativa frustrada. E a expectativa frustrada é fruto de uma presunção. E a presunção é fruto de soberba. E a soberba é fruto de cobiça. A gente cobiça e na nossa soberba a gente presume que finalmente a gente encontrou alguém que vai nos dar exatamente a recompensa do esforço que eu faço na medida do que eu mereço. E na medida em que essa pessoa não corresponde aos meus esforços, vem em mim a frustração da expectativa, e a frustração da expectativa é a antecipação da amargura. Então não foi ninguém que te deixou amargurado, foi a nossa própria cobiça, a nossa soberba, a nossa vaidade e a nossa presunção de achar que aquela pessoa ia pagar a justa remuneração do meu esforço. E na medida em que eu sou um funcionário mal remunerado, eu me vejo no direito de ser amargurado. O diabo não virou diabo. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. O Lúcifer não virou diabo porque fez uma coisa errada. O Lúcifer virou diabo e Satanás porque ele colocou preço no certo que ele fazia. Ele foi anjo de luz até o dia que se encontrou comércio no coração dele. Então o nosso maior desafio não são as coisas erradas que os outros fazem ou que nós fazemos. Nosso maior desafio é a nossa presunção de certo. O diabo não veio tentar o homem a fazer uma coisa errada. O diabo veio tentar o homem a pensar que do nosso jeito daria certo. Está me entendendo isso ou não? Então só é amor quando eu abandono a minha prerrogativa, a exigência que eu coloco em cima do certo que eu faço. E aí já não é mais uma questão de definir quem está fazendo a coisa certa ou quem está fazendo a coisa errada, mas é uma questão de definir quem é que está revelando o que é bom. E o que é bom? É ofertar espontaneamente. Por isso que Jesus diz: a vida está em mim e eu espontaneamente a dou, ninguém a tira de mim. Então, se até hoje tudo que as pessoas podem ter de você custa, tem que ser arrancado, você não tem a proatividade do amor, então só é amor para quem amou primeiro. Então a palavra de Deus diz o quê? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro.
Então nós temos que sair desse lugar de querer ser amado sempre e entender que nós fomos amados para aprender a amar na mesma medida que nós somos amados. E para amar na mesma medida que nós fomos amados, nós vamos ter que amar como? Primeiro. Então toda vez que eu coloco uma condição para amar alguém, não é amor. Por que você ama a sua esposa? Ah, rapaz, eu amo minha esposa porque ela é tão compreensiva. Ela é tão dedicada, é tão boa comigo. Eu vejo umas declarações de amor assim. Ela me ajuda sempre que eu preciso, está comigo, nunca reclamou. Rapaz, você não ama a sua esposa, não, você se ama através dela. Alguém está entendendo isso aqui ou não, amado? O amor não está baseado na satisfação da sua expectativa na medida do que você recebe. O amor está fundamentado na sua perspectiva de eterno na medida do que você entrega. Principalmente para quem não merece. Glória a Deus. Aleluia, irmão. Então, ele é intencional. O amor de Deus ama de tal maneira porque ele é o quê? Intencional. E ele ama de tal maneira porque ele é o quê? Espontâneo. E ele ama de tal maneira porque ele é integral. Ele sempre entrega tudo. O amor não tem reserva de domínio. Se uma relação não tem poder de te matar, então não é amor. Amém? E eu quero fazer uma pausa aqui. O amor lança fora todo o medo. Por que muitas mulheres sofrem violência doméstica? Porque tem medo de denunciar o seu agressor. E pensa que está fazendo isso por amor. Então, como ela tem medo de perder ou de sofrer um dano ainda maior, ela não vai lá agir em amor denunciando ele. Aí ela negocia. Ela negocia. Porque ela foi tão desconstruída emocionalmente que ela não tem a ousadia de confrontar aquilo, assumindo um risco ainda maior. Mas ir lá e fazer a denúncia para que ele possa ser tratado como ele precisa ser tratado. E aí ela fica contemporizando, achando que a comiseração dela vai salvá-lo. Então, no fundo, ela desenvolveu um medo tão grande que ela tem medo de completar aquilo que ela poderia completar se verdadeiramente amasse. E a gente faz isso na vida. Aí quando a gente percebe que a coisa pode ficar mais grave, porque a gente teve uma atitude que coloca uma definição, que traz um parâmetro, uma baliza para a relação, a gente começa a negociar. Por isso que a Bíblia diz: andarão dois juntos se não houver entre eles o quê? Acordo. E aí a gente acha que acordo é acerto. Quem faz acerto é porque não tem acordo. Acerto é uma escapatória comercial para quem está fugindo do acordo. E aí eu quero compartilhar o que é esse amor integral de Deus. É um amor fiel e não leal. E às vezes nós estamos esperando de Deus lealdade, e Deus quer entregar para nós o quê? Fidelidade. Nós somos o amor de Deus de tal maneira, ele é inteiro no seu compromisso. Então ele é um parâmetro fiel, ele não muda, ele não negocia, ele não faz conosco acertos. O que é o fiel? O fiel é o parâmetro, é a referência. Então, se eu não for inteiro na minha relação de amor, eu nunca vou ser a referência, porque eu sempre vou ser a negociação. Aí eu vou ser acerto, onde eu devia ser o quê? A expressão fiel do acordo. Eu vou explicar isso melhor. A régua é fiel, mas não é leal. Tudo que um gordo queria,
é uma fita métrica leal. Uma fita métrica leal, ela é feita de elástico. Entendeu? Porque eu coloco ela na cintura, ela dá sempre a mesma medida. Mas desgraçadamente eu só encontro fita métrica fiel. Eu ia arrebentar no comércio se eu começasse a vender uma fita métrica o quê? Leal. Porque ela ia, até para você formar uma quadrilha, uma quadrilha que combina um assalto, tem que fazer um pacto de quê? De lealdade. Porque se tiver um fiel na quadrilha, ele entrega todo mundo antes do assalto, vai todo mundo preso, não tem assalto. Mas como todo mundo fez um pacto de lealdade, aí uns cobram os outros. A igreja é cheia de crente leal. Os caras chegam para você e falam assim: pastor, eu quero abrir meu coração com o senhor, falar uma coisa, mas pelo amor de Deus, o senhor não fala para ninguém. Eu falo: irmão, então você nem começa, porque eu vou falar para todo mundo que interessa. Porque se tem um dedo duro na igreja, é o Espírito Santo. Não tem condição. Às vezes você está lá na maior moita, tentando esconder e tal, aí do nada vem um irmão da igreja e fala assim: irmão, tive um sonho com você, te vi num lugar assim. Quem foi dedurar isso lá, mano? Quem foi me entregar para o irmão? Quem foi, irmã? Espírito Santo. Ele entrega mesmo. Ele viu alguém fazendo um trem, ele vai lá contar para quem? Para os irmãos, porque ele é fiel. E às vezes eu queria relações o quê? Leais. Que eu não precisasse ser integral, que eu pudesse negociar na medida do que me convém. Então, quem não tem acordo não fica junto, porque vai negociar acertos. Então Deus quer que a gente tenha um amor que seja o quê? Intencional. É um ato de vontade. É espontâneo, porque a gente não colocou preço nisso. E é integral, porque é um pacto de fidelidade. Você não vai ter da minha vida outra coisa que não seja o meu compromisso por inteiro. Ainda que eu precise confrontar você, não vai ter medo. Então nós lançamos fora o medo da morte. Nós não vamos ter medo da conversa difícil. Nós não vamos ter medo de trazer outras pessoas para a relação, para que a relação se resolva. Porque eu estou nisso por inteiro. Eu queria terminar usando um exemplo. Tem um versículo na Bíblia, lá em Provérbios, que diz assim: que nenhum homem, no seu juízo natural, ele segura um cão louco que vai passando por apenas uma das suas orelhas. Eu sempre li esse versículo achando que se estivesse passando um cão doido, eu não deveria segurar ele. Então aquilo era uma orientação para não segurar um cão doido. Até que eu entendi que aquilo era uma orientação de como é que você segura um cachorro doido. E não é com uma só das mãos, é com as duas. Porque eu achava que aquilo lá era uma recomendação de deixar passar por mim qualquer cachorro doido e não me meter em questões alheias. Porque lá fala, quem se mete em questões alheias é como alguém que agarra um cachorro louco por apenas uma das suas orelhas. Eu falava, isso então agora eu já aprendi. Deus está me dando uma orientação que entrar em questão alheia é mexer com um cachorro doido, e Ele está me ensinando para não mexer com isso. Até que vieram os filhos. Até que vieram os amigos íntimos com problemas graves. Até que você tem alguém que você ama muito sendo espancado em casa. Aí você percebe que você tem que entrar nisso com como? Como é que você entra nisso, amados? Com as duas mãos. Você não entra nisso para negociar. Você não entra nisso para dizer quem tem razão. Você entra nisso inteiro para dizer qual é a referência. O que está pactuado? O que nós pactuamos um com o outro o dia que nós entendemos que nós somos o povo de Deus
os filhos de Deus e o Espírito de Cristo está em nós. Não dá para ignorar. Não dá para fazer de conta que não viu. Não dá para fazer parecer que não está sabendo. Não dá para agir como se a gente não tivesse nada com isso. Se não é negócio. Se não é parcial. Se não é uma lealdade onde não existe a menor fidelidade. Se não é uma fita métrica que estica. Se não é um esquadro que entorta. Um prumo que mente. Só para agradar a parede que está caindo. O prumo diz que a parede está caindo. E não negocia. O esquadro diz que o canto está torto. Não é o esquadro que faz o canto torto. Como se fosse culpa do esquadro, o canto está torto. Tem hora que a gente tem essa bobagem de entrar numa questão como se a gente tivesse a culpa do que está acontecendo. Não, amados. Deus amou de tal maneira que foi lá e expôs publicamente o preço que significava colocar isso no lugar certo. Porque Deus tinha conosco um acerto? Não. Ele tinha conosco um acordo. Ele empenhou conosco uma palavra e vai sustentá-la até o fim. Glória a Deus, amados. É assim que tem que ser o nosso amor, a nossa comunidade de amor. Pessoas que amam intencionalmente, porque senão não é amor. Amam espontaneamente, porque senão não é amor. E amam integralmente, intensamente, porque senão não é amor. Glória a Deus. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, um privilégio estar aqui com vocês, uma honra. Queria orar. Pai, muito obrigado por esse tempo de família, de amizade, de mesa, de comunhão, de afeto, de carinho. Como é bom estar aqui e viver esse tempo de carinho com o Alfredo e com a Thelma, a casa deles, a família deles se encontra nesse lugar. Irmãos tão queridos, tão preciosos. Poder contribuir, cooperar com a edificação, com o fortalecimento, para que essa comunidade aqui cada vez mais encarne, incorpore, materialize aquilo que eles evocaram e receberam do Senhor como desígnio para ser o testemunho do amor na sua plenitude, ó Pai. No nome de Cristo Jesus. Amém.